E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para a nossa 20ª aula do curso completo e nessa 20ª aula a gente vai falar de um assunto que está ficando cada vez mais relevante na prova, tá? Vocês às vezes nem percebem isso, porque estamos falando de um assunto que tem lá uma, duas questões, mas acaba sendo uma questão relevante. Mas eu diria que ele é um assunto até mais relevante hoje para a geografia do que aparece nas provas. Na hora que eu anunciar aqui o título, se você não sabe o tema ainda, você não trabalha ainda com a ideia de que esse tema deveria estar no mesmo patamar de temas como globalização, como a aula de indústria que a gente fez recentemente, como a aula de recursos hídricos. Não vou nem dizer urbana, porque talvez urbanização seja realmente um tema de geografia um pouco acima dos demais. Mas a gente não percebe isso. Não percebe primeiro porque é um tema que acaba meio que diluído nos outros, né? Na aula de geografia agrária, na aula de geografia urbana, na aula de migração, na aula de indústria, na aula de globalização. E aí a gente acaba fatiando esse assunto, e aí você vê como é que ele é importante, porque ele é embasamento de todos os outros. E não percebe também a importância porque a gente não entende a modificação enorme do espaço geográfico nas últimas décadas. Por acaso, eu estou gravando essa aula no meio de uma baita de uma paralisação rodoviária no Brasil, e até o tema da aula, joga lá, aula 20, a gente vai falar sobre transportes. É óbvio que se essa aula aqui estivesse aberta, a gente até está fazendo um debate hoje também sobre, um debate que você vai encontrar aí nos nossos canais, nosso canal do YouTube, ela nesse momento está motivando muito o público. O público hoje quer ouvir falar sobre transporte. Mas se não fosse isso, se não fosse esse evento, essa seria uma aula a mais. E ela não deveria ser uma aula a mais. Essa greve, inclusive, essa paralisação, acabou demonstrando isso. Olha só, se parar esse troço, para tudo. E aí você vê que a reclamação na área urbana das pessoas sem combustível, a reclamação no agronegócio, a reclamação nos aeroportos e assim sucessivamente. Então, qual é a brincadeira de uma aula de transporte nos dias atuais? Entenda bem. Vamos voltar no tempo. Lembra da aula número 1 que eu gravei com vocês? Com os conceitos fundamentais da geografia? Espaço geográfico, paisagem, território, lugar, região. Pensa no conceito de espaço geográfico. O que você acha que era o espaço geográfico para um determinado grupo social, sei lá no século I? Volta para o século I, vai lá para o Oriente Médio, vai lá para o Vale do Rio Nilo, pensa em comunidades indígenas no Brasil, pensa em determinadas comunidades na África subsaariana, pensa na população chinesa. O que era o espaço geográfico para aquele grupo social? De maneira geral, era o quê? O entorno, né? Se morava num determinado vale, é naquele vale que eles plantavam, que eles pescavam, é naquele vale que você tinha que habitar. No máximo, alguém mais aventureiro ou por necessidade se deslocava em determinado momento, atravessava para uma outra área. Andar 5, 10, 15, 50 quilômetros numa viagem de X dias ou a cavalo seria uma coisa já grandiosa. Agora pensa nos dias atuais. Onde é que foi feita essa camisa do QG do Enem que eu estou usando? Onde é que foi feita essa caneta? Onde é que você está me vendo? De onde veio a comida que eu vou comer daqui a pouco? De onde... Entendeu? A lógica é, o espaço geográfico que nos diz respeito hoje, ele é muito mais amplo. E alguém tem que fazer a conexão. Pode ser uma conexão imaterial. Eu não sei onde é que você está me vendo. Em qual dos 5.570 municípios do Brasil. Se é que você está no Brasil. Você pode estar fora viajando, né? Na recesso de julho, viajaram para um país vizinho aqui e você está conectado olhando aí no teu aparelho a aula. E pouco importa a distância física, porque aí estamos falando de deslocamento imaterial. Mas se é a alface que eu vou usar na minha salada, se é o combustível que eu vou usar para movimentar o meu carro, eu preciso de um deslocamento o quê? Material. E quem faz isso é o transporte. O professor Milton Santos, com palavras brilhantes, definiu isso que eu tentei te explicar da seguinte maneira, joga na tela. Com a produção do meio técnico, científico e informacional. Fica atento a isso aqui, isso deve aparecer na sua prova. O que é o meio técnico, científico e informacional? É essa tecnologia das últimas 6, 7 décadas, do pós-Segunda Guerra, cada vez mais avançada. Com essa tecnologia, os círculos de cooperação. Milton Santos não fala muito simples, né? Milton Santos não é um professor que lida com pessoas do ensino médio, como eu lido. Então ele não tem que facilitar tanto, não tinha, né? Faleceu em 2001. Não tinha que facilitar tanto a vida dos alunos e dos seus leitores. Ele falava coisas profundas, mas muitas vezes de maneira complexa, às vezes rebuscada.
Esse círculo de cooperação é isso que eu disse, de onde veio a minha camisa, de onde vem minha comida, para onde vai o lixo que eu produzi. Então, os círculos de cooperação, eles se instalam em nível superior de complexidade, é nesse sentido, do mundo cada vez mais integrado. E tanto é que ele usa um conceito de geografia importante aqui, ó, numa escala geográfica bem mais ampla. Hoje, eu não me relaciono apenas com o vale que eu habito, como há 2000 anos. Eu não me relaciono apenas com o entorno da minha cidade. Eu tenho relações com áreas cada vez mais distantes. Os sistemas de comunicação fazem o deslocamento imaterial e o transporte faz o deslocamento material. Ele completa dizendo assim, olha, no meio da greve, olha como é que você aceita bem essa frase. Hoje não basta produzir, é indispensável pôr a produção em movimento, pois agora é a circulação que preside a produção. O combustível está lá na refinaria, mas ele não chega no posto. O alface está lá no campo, a fruta está no pé, mas ela não chega no mercado, não chega à sua mesa. Entendeu? A ideia é, hoje não basta produzir, eu preciso controlar a circulação dessa mercadoria. E os transportes se tornam cada vez mais relevantes. A discussão é, qual transporte? Como é que eu vou transportar essas coisas através de qual... a gente fala modal. Meu filho trabalha com logística, por acaso, e ele implica muito com isso, que ele diz que é uma tradução mal feita, né? O modo. Modal vem do inglês, a gente transformou em modal, mas seria o modo. Qual é o modo de transporte que a gente vai usar? Vai ser o transporte rodoviário, como o Brasil escolheu? Vai ser o transporte ferroviário? Vai ser o transporte hidroviário? Vai ser o transporte aéreo? Vai ser tubo? Na tua cidade, se você está em cidade grande, aconteceu também de acabar a gasolina e álcool e não acabar o gás? Você reparou isso? O pessoal que tem carro a gás, os táxis continuaram rodando? Por quê? Por que o tal do GNV não terminou nos postos e acabou a gasolina e álcool? Você sabe? Porque o GNV é transportado por dutos. Então, os postos que têm GNV, não são todos, eles recebem uma tubulação. Essa tubulação passa nas áreas em que as próprias casas. Não faltou gás na casa de quem recebe por tubo. Quem recebe por botijão, faltou. As pessoas não pararam de tomar banho quente em lugares frios, quando o gás é tubulado. E essa tubulação abastece também os postos. Isso é um meio de transporte. As chamadas dutovias, que pode ser um gasoduto, um oleoduto, tem coisas bizarras, etanolduto, mineroduto e por aí vai. Essa aula precisa dizer para você que não existe um meio de transporte ideal. Eu sei que no meio de uma crise de transporte, sendo o nosso transporte rodoviário, a tendência é dar um carimbo de que o transporte rodoviário é muito ruim e os outros transportes seriam melhores. Não caia nessa armadilha. Não existe um meio de transporte ideal. João, tem alguma coisa errada, porque eu aprendi que era melhor o Brasil investir na ferrovia e na hidrovia. Pode ser que você tenha aprendido, porque pode ser que a ferrovia seja melhor para o Brasil, o que não quer dizer que ela seria melhor para Mônaco, por exemplo. Quais são as variáveis que vão fazer um meio de transporte ser melhor ou pior? De maneira geral, 3. Distância que você vai percorrer. O Brasil é grande ou pequeno? Muito grande. Então, se você vai percorrer uma distância grande, é possível que determinado meio de transporte seja melhor do que outro. Atenção a isso. Produto que você vai transportar. Como é que é o produto? É produto caro ou barato? É produto de alto valor agregado, de alto nível tecnológico? É pequenininho ou é gigantesco? Porque se por acaso eu vou levar uma caixa de medicamento, daquelas caixas que custam R$1.000, desse tamanho aqui custa 1.000 pratas, se eu vou levar um smartphone, imagina caixas e caixas de smartphone, cada uma, sei lá, 2, 3 pau, isso é uma coisa. É soja? É minério de ferro? Soja e minério de ferro podem dar muito dinheiro, e dão, mas você ganha no volume, porque o valor unitário é baixo. Então atenção a isso. Qual é a distância que vai percorrer? Qual é o valor unitário do produto? Qual é a urgência? É a partir dessas 3 variáveis que você decide qual é o melhor meio de transporte. Por enquanto eu quero tirar da tua cabeça a ideia de que esse transporte é melhor e aquele ali é pior. Pensa que para distâncias maiores, com produtos volumosos, se você não tiver muita urgência, é melhor usar um tipo de transporte. Para distâncias menores, ou com maior urgência, ou com valor unitário maior, ou seja, produto menorzinho, pode ser que você possa optar por um meio de transporte que não tenha tanta capacidade de carga. Daqui a pouco eu anoto isso para você.
Por enquanto, eu quero que você pense nisso, de que dependendo da distância, do produto e da urgência, eu vou optar por coisas diferentes. E por que todo mundo fala mal no Brasil da rodovia? Porque é possível que com o tamanho do Brasil, com tanta commodity circulando pelo país, soja, minério de ferro, algodão, milho e tal, essa escolha rodoviária não seja melhor. O que não quer dizer que a rodovia seja pior. Tranquilo? Legal até aí? Daqui a pouco a gente amarra isso. Vem na tela. Para facilitar um pouco a tua vida, vamos começar pelo tradicional. O que é o tradicional? Meter o pau no Brasil não é difícil, né? Porque a gente comete muito erro. E mostrar que o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, optou pela rodovia. Então o Brasil está aqui com o transporte rodoviário na casa de 58%, 60%, rodovia, enquanto os Estados Unidos estão aqui na casa de 32%. João, mas você não quer também comparar com a China, com a Austrália, com o Canadá, com a Rússia? Não, não quero não. Por que eu não quero? Não quero com a Rússia, porque a Rússia foi socialista até 30 anos atrás. Então, essa participação muito pequena da rodovia na Rússia tem muito a ver com um país que não tinha propriedade privada, não valorizava transporte individual. A tendência é, passando o tempo, investir mais em rodovia. Mas olha que a fatia da ferrovia, vamos mudar a cor aqui, ó. A fatia da ferrovia na Rússia já é uma fatia alta demais. Imagino que ela caia para uns 70, para uns 65, mas ela já está instalada. A questão é, usar a Rússia como referência me parece algo equivocado, considerando essa especificidade. Então eu vou tirar a Rússia do jogo. Eu vou tirar o Canadá do jogo. O Canadá é muito grande igual ao Brasil, mas a população do Canadá está muito concentrada na parte sul do país. Assim como a Austrália eu posso tirar do jogo, que também é um país muito grande, usa muito a rodovia, o que parece ser um erro igual ao Brasil. Mas espera aí, pessoal, olha para o mapa da Austrália. Está lá a Austrália gigantesca, menor que a gente, tá? Mas gigantesca. A gente com 8 milhões e meio, a Austrália com 7 milhões. Mas a população da Austrália, ela mora muito concentrada, principalmente no sudeste do país. O país é grande, mas raramente o australiano vai atravessar um país de uma ponta a outra. No Brasil isso já começa a ser uma realidade. Você sabe quem é o estado que tem a maior produção agropecuária do Brasil? É o Mato Grosso. Olha onde o Mato Grosso está, gente. Olha a distância do Mato Grosso para os portos do Sudeste, do Nordeste, da própria Amazônia. Então entenda, países como Rússia, como Canadá, Austrália, a própria China, cuja parte central e oeste é desértica e montanhosa, são países grandiosos, mas que a população circula mais numa parte do território. O Brasil ainda é muito litorâneo, mas não é mais tão litorâneo assim. Então eu assemelho o Brasil ao espaço geográfico estadunidense. E aí você olha para a tabela, na verdade para o gráfico, né? Você olha para o gráfico e você vê. Os Estados Unidos dá mais valor à ferrovia, o Brasil tem uma participação ferroviária pequena e a nossa participação acabou sendo rodoviária. Deve ter alguma explicação para isso. Por que deve ter alguma explicação? Porque a não ser que a gente seja muito estúpido, não faz sentido um país do nosso tamanho territorial, cuja economia tem grande dependência de commodities, ter cometido esse erro crasso, esse erro absurdo. Por que eu digo um erro crasso? Dá uma olhada no segundo gráfico. Se o custo da ferrovia é 1, é uma referência, o custo da hidrovia é menos da metade do da ferrovia. De um duto mais barato ainda. Só que a rodovia é 4 vezes mais caro. Então, a ideia é, quem é a minha referência? Base 1, ferrovia. A rodovia é 4 vezes mais caro. Enquanto a hidrovia é menos da metade do preço. Ah, mas olha lá, o aéreo é pior ainda, 17 vezes mais. Ok. Transporte aéreo, você acha que é bom ou ruim? Ou você prefere a resposta depende? Porque pelo que eu te falei até agora, é mais seguro colocar uma resposta depende, concorda ou não? Transportar o quê? Para onde? Qual a urgência? É claro que você não pode levar de transporte aéreo, de avião, produto volumoso, produto baratinho. Senão o frete vai ser mais caro que o produto. Mas talvez caixas de smartphone você possa levar. Considerando que esse frete vai ser alto, mas de um produto muito caro, se você tiver urgência. João, não é melhor botar no navio, uns contêineres lotados? Sim, é mais barato. Mas vai chegar quantas semanas depois? Então o transporte aéreo é mega específico, porque ele é carésimo, ele é muito caro.
É caríssimo, tá? O carésimo aí é uma brincadeira, é a maneira como a gente fala para chamar atenção. Ele é carésimo, ele na verdade destoa completamente dos outros, é só olhar o gráfico, mas de repente, por uma coisa de urgência, ele vale. Eu vou cortá-lo da aula. Como eu posso cortar, por exemplo, os dutos? Os dutos são maravilhosos. Esses do gás, por exemplo, que fizeram o gás GNV não acabar. Mas montar a rede de tubulação é caro. Tanto é que não tem em qualquer cidade. E muitas vezes não tem em todas as partes da cidade. O duto funciona mais ou menos assim. Vamos fazer um gasoduto lá da Bolívia até São Paulo, para trazer gás natural da Bolívia. Primeira reação, amigo, coça o bolso. Prepara que lá vem a facada. A ideia é, vai gastar muita grana para fazer esse gasoduto. Tendo que desapropriar uma área enorme, tendo que botar toda uma instalação tecnológica. Agora é o seguinte, parceiro. Depois que você fizer essa baita instalação, esse baita investimento, pode contar que você vai ter um custo de transporte muito baixo. Então são dois extremos. Duto não serve para qualquer coisa. É para material líquido, para material que você possa transformar em pastoso, alguns minérios você consegue fazer isso, para material gasoso. Ele envolve um gasto inicial muito alto. E depois você compensa esse gasto com transporte baixo, com um custo baixo. Enquanto o aéreo é o oposto. Então vamos fazer uma coisa, para a aula ficar mais fácil? Vem na tela. Vamos tirar o duto, que é o maior dos transportes de massa, maior dos transportes de massa, mas que obviamente é usado em condições especiais. Vamos tirar o transporte aéreo e vamos focar nos três que sobraram: hidrovia e ferrovia e rodovia. Qual é a situação para A? Vou juntar os dois. E para B. Bom, letra A, hidrovia e ferrovia, funciona assim. É caro para fazer, mas compensa em grandes distâncias para produtos volumosos. É caro para fazer, mas compensa para essas distâncias porque o custo de transporte é baixo. Rodovia. É mais rápido para fazer, é mais barato para fazer uma rodovia do que uma hidrovia. João, como assim fazer hidrovia? Tem lá o rio, tu bota o barco e vai. Não, não é bem assim. Você tem que fazer os portos. Você muitas vezes tem desníveis que te obriga a fazer eclusas. Claro que se for uma hidrovia natural, o gasto é menor. Mas de maneira geral, o investimento total é alto. Rodovia é mais rápido para fazer, é mais barato para fazer. Em compensação, o custo de transporte é elevado. O que os especialistas da área de logística defendem? Que hidrovia e ferrovia devem fazer o transporte de grande distância e a rodovia deve iniciar e ou fechar o processo. Porque a rodovia faz o porta a porta. O que é o porta a porta? Ela pega lá na fábrica, ela pega lá na fazenda e pode levar direto até a casa do consumidor. O trem não leva na tua casa. O trem não pega na fazenda do cara, porque ele não tem essa flexibilidade. Então a palavra da moda agora na área de transporte é a seguinte: se a letra A, hidrovia e ferrovia, são transportes de massa, ou seja, de grande capacidade, e a letra B, a rodovia, é quem tem a característica de flexibilidade, é quem faz o transporte final, é quem faz o porta a porta, a palavra da moda no setor de logística é: deveríamos casar os dois tipos de transporte e fazer o transporte intermodal. O que é o transporte intermodal? A rodovia inicia o processo, pega o produto na fazenda e leva até uma estação de trem, até um porto, faz a grande distância o trem ou o navio, chega no porto final ou na estação final, um outro caminhão pega o produto e leva até o destino final. João, mas se for a distância de uns 100 quilômetros, aí o caminhão vai direto. Até 400 quilômetros, em geral, não vale a pena fazer a troca. Até 400 quilômetros já pegou lá na rodovia e vai direto. Acima de 400 quilômetros, imagina Brasil, imagina Porto Alegre e Fortaleza. Um país com essa dimensão, mais de 5.000 quilômetros de uma extensão de uma ponta a outra. Então a ideia básica é: a intermodalidade juntaria os dois tipos. O mais volumoso, hidrovia e ferrovia, faz a grande distância. E a rodovia inicia e finaliza o processo. Aparentemente está aí o erro do Brasil. A rodovia fazendo muito mais do que deveria. Segura que na volta a gente complementa essas ideias. Estou voltando.
Estamos de volta, pessoal. Acho que fiz um primeiro bloco estruturante, acho que a coisa já está mais clara para você. Eu sei que você imaginava uma outra coisa, vão chegar matando logo no Brasil. Não é bem assim, porque essa aula podia ser para analisar o meio de transporte do país Bélgica. Se o país Bélgica é pequeno, se é muito urbano, se o produto transportado é um produto mais volumoso, um produto mais valioso, menorzinho, o transporte pode ser rodoviário. A gente vai fazer questões daqui a pouco do próprio Enem, e você vai ver que é muito comum realmente botar o Brasil do lado dos Estados Unidos. Botar o Brasil com a sua opção rodoviária, botar um outro país de característica parecida com uma opção ferroviária, e aí tu cai matando no Brasil, colocando que a opção nossa é equivocada, porque é uma opção por um meio de transporte que não tem grande capacidade. Mas a questão mais bonita de transporte que eu já vi no nível de vocês, nível de ensino médio, foi num vestibular que não existe mais, é o vestibular da UFRJ, para quem quer Rio de Janeiro, por exemplo, né? Antes de existir o SISU, ou melhor, antes da UFRJ adotar o SISU, nós tínhamos um vestibular que era todo discursivo. E foi uma questão lindíssima, que eles botavam um quadro onde aparecia o transporte do Brasil e da Alemanha. E acontecia uma coisa fantástica. Porque em vez de pegar Brasil e Estados Unidos, como eu mostrei há pouco, e opções diferentes, aparecia Brasil e Alemanha com uma opção muito parecida. Em que a Alemanha tem uma certa limitação lá hidroviária por causa do congelamento e tal. As ferrovias da Alemanha têm uma certa participação, mas a rodovia, como aqui, ela tem uma participação maior. Ué, João, não entendi. O que eles querem com isso? O que eles queriam? Que você explicasse por que a opção alemã está correta e a opção brasileira está incorreta. E aí o candidato, digamos assim, menos preparado para essas provas desafiantes, olhava para o gráfico e falava, mas porra, a opção é igual. E daí que a opção é igual, se os países são diferentes? E a pontuação elevada era dada para quem falava uma coisa óbvia. O Brasil é um país gigantesco, a Alemanha é do tamanho do estado de São Paulo. O Brasil depende muito de commodity, a Alemanha valoriza muito, a economia dela tem muito produto sofisticado, que é produto menor. Eu acho essa questão mais interessante do que uma questão Brasil e Estados Unidos simplesmente, porque ela passa a falsa impressão de que rodovia é ruim e ferrovia é bom, depende do que você quer fazer. A chamada lei da adequação do transporte de carga diz o seguinte, eu vou anotar para você aqui. Abre umas aspas aqui. Quanto maior for a distância a ser percorrida e menor o valor unitário dos produtos, um produto de baixo valor unitário é um produto volumoso, ok? Produto volumoso. Completa para mim. Quanto maior for a distância a ser percorrida e menor o valor unitário dos produtos, maior deverá ser o quê? A capacidade de carga do modal escolhido. Ok? Ou seja, não há meio de transporte melhor ou pior. Depende da distância que você percorre e depende do valor unitário. E aí, como eu sei que você é meio enrolado, eu preparei esses slides para você aqui. Ó. Qual é a vantagem do transporte aquaviário? Ele tem um baixo custo de operacionalização. Ele tem grande capacidade de carga. Ele consome pouca energia na média para o volume de coisa que ele leva. Em compensação, vou botar aqui um vermelho aqui, para diferenciar, é caro para fazer. Não é flexível. Não é flexível, é por onde está o rio. Né? E se congelar no inverno, pior ainda. Tem impacto ambiental. Ok, mas foca nisso aqui. É caro para fazer e tem baixa flexibilidade. Por outro lado, leva muita mercadoria a um custo baixo. Muito parecido com o ferroviário. Olha como é que o transporte ferroviário também tem como vantagem ser barato para transportar e levar muito. E ruim por ser pouco flexível, é onde passa a ferrovia, é o que eu estou te falando. Houve uma certa incompreensão nessa
crise brasileira aqui, porque ficou a culpa é do caminhão, a culpa é do caminhão. Mas vamos lá. Um país ferroviário, um país que use muita ferrovia, se tiver uma greve rodoviária, também sofre. Considerando que se eles pararem os caminhões que levam até o destino final. Agora, no Brasil sofreu muito mais, porque além de tudo o cara travou um caminhão que iria para grande distância. Mas nesse processo final você já tem essa complicação também. Agora, obviamente que o slide que diferencia é esse aqui. Repara como é que é uma inversão das coisas. Depois você olha com calma, eu sei que você pode travar a aula. Repara que a lógica do transporte rodoviário é o oposto. Ele é mais flexível, ele permite o transporte porta a porta, ele é mais barato para fazer, ele é mais rápido para fazer. Em compensação, ele tem um custo de operacionalização mais alto, ou seja, ele leva pouca mercadoria. Existe uma questão também aí dos congestionamentos, como desvantagem da poluição atmosférica. Por outro lado, dinamiza a economia. Eu gravei um vídeo uma vez, depois vocês, quem tem lá o canal, vocês sabem que eu fiz um canal lá de YouTube, aí fico botando uns vídeos aí aleatórios, geralmente quando eu viajo. Eu fiz um vídeo uma vez em Los Angeles. Los Angeles é uma cidade famosa por ser uma cidade mega rodoviária nos Estados Unidos. E é bizarro, né? Porque são aquelas autopistas de 5, 6 faixas de rolamento. E toma autopista para um lado, para o outro e tal. Meu irmão, de 8 da manhã às 9, 7 e meia às 9, e no final lá às 5 da tarde, 6 da tarde, tudo. Para tudo. Não adianta ter autopista pra caramba se cada carro é uma pessoazinha lá. Procura lá, Los Angeles engarrafamento, bota meu nome que você vai achar. E é interessante, por que eu fiz o vídeo lá? Fiz o vídeo meio dirigindo, minha mulher lá filma aqui, vou fazer rapidinho. E aí virou para um lado, virou para o outro, tudo parado. Porque é Estados Unidos, né, gente? Estados Unidos não tem problema de infraestrutura que a gente tem. Como a nossa infraestrutura é muito ruim, dá muita ideia de que aqui engarrafou, porque aqui a infraestrutura é ruim. É verdade, aqui é pior ainda. Mas um lugar que seja muito rodoviário, mesmo com boa infraestrutura, ele tem problema. Por quê? Porque, gente, pensa uma pessoa e um carro, ainda mais aqueles carros americanos, todo mundo de picape, SUV e tal. Então pensa de quanto espaço você usa para uma pessoa. Entendeu? Então, a lógica é, dependendo da escolha que você faça, você vai ter um bônus e um ônus. Tranquilo? Volta para a tela. Eu preciso dar uma avançada. Obviamente, transporte aéreo, assim como o transporte por dutos, são transportes muito especiais. Transporte aéreo é legal pela velocidade, pela ideia de sofisticação desse deslocamento, mas há um custo absurdamente grande. E dependência de condição climática. E quando o vulcão entra em erupção, por exemplo, e aí vai lá e fecha aquele espaço aéreo, como aconteceu com o vulcão chileno há 2 anos. E quando você tem as nevascas, entendeu? Mas aí para o rodoviário também. Mas o trem resiste até certo ponto. O transporte aéreo é muito mais vulnerável. No caso da Europa, por exemplo, que tem uma malha aérea fantástica, uma malha férrea também fantástica, nessas horas que fica sem teto, como a gente fala para o avião, todo mundo tenta correr para as ferrovias. E ela, obviamente, não dá conta desse processo, do volume, né? Bom, Brasil. Tem alguma coisa para a gente contar de Brasil aqui. Ok, João, já entendi, realmente você me convenceu. Não é que o transporte rodoviário seja pior, é pior para um país da condição do Brasil. Mas ok, é pior para um país da condição do Brasil. E por que a gente escolheu, então, se é pior para a gente? Bom, vamos lá. A situação do Brasil hoje é, nós usamos muito mais rodovia do que nós deveríamos, pelos motivos já citados. Nós temos essa consciência e deveríamos mudar, tanto é, joga aqui na tela, que tem uns planos governamentais, isso aqui se chama Plano Nacional, não lembro agora se é plano ou programa, acho que é programa, Nacional de Logística e Transporte. Foi lançado em 2005, por isso que os dados são de 2005. E a ideia é que o Brasil, até 2025, reduziria a fatia rodoviária, não vai rolar. Hoje a gente continua aí nessa casa aí, 56%, 57%. Tem gente falando até em 60%, mas acho que está meio exagerado. A ideia seria reduzir a fatia rodoviária e ela seria reduzida pelo aumento da participação ferroviária e hidroviária. Então, o governo nem está fazendo isso aqui, nem está cumprindo. Mas quando ele lança o programa, é que ele admite o seguinte, está ruim, não está bom. A maneira como a gente estruturou o nosso sistema, não está legal. Então, eu preciso alterar essa lógica. A pergunta que fica é, tá bom, mas no passado, numa aula mais de história, por que eu fiz a escolha? Vamos lá. Brasil é de 1500, não é isso? Descobrimento.
Colonização começa em 1530. Não existe ferrovia nessa época. Ferrovia do século XIX. Não existe rodovia. Rodovia, motor a combustão, é final do século XIX e início do século XX. Como é que se deslocava? Barco já existia. Tanto é que os portugueses chegaram aqui. Caravela já existia. Canoa pelos rios já existia. Então você podia se deslocar pelos rios. Olha ao longo do tempo a importância do Rio São Francisco, de rios como o Rio Tietê, que permitem uma interiorização, rios da Bacia Amazônica e por aí vai. Aquelas aulas de história, quando você fala das entradas, bandeiras e tal. Também existia pegar o machado e ir cortando ave e vai andando. Lombo de burro, trilha e caminho. Então o Brasil, durante muito tempo, ele viveu do transporte ao longo do mar, navegação de cabotagem, entradas com canoas para o interior ou na base do lombo de burro. O Brasil foi mecanizar o território, ou seja, foi ter um transporte um pouco mais moderno no século XIX. Era o salto, hein? 1500, estou vindo lá para a segunda metade do século XIX. Em 1854, a gente vai ter os primeiros quilômetros de ferrovia do Brasil. E a partir dali, até mais ou menos a era Vargas, o Brasil vai aumentando o número de ferrovias. Chegamos a ter 34 mil quilômetros de ferrovia. Não é muito perto do tamanho do território, mas é substancial. Só para você saber, hoje a gente tem 30 mil. Estou dizendo que lá na era Vargas, a gente saiu de 1854, do zero, para chegar a 34 mil quilômetros de ferrovia em meados ali do... Chegou a ser meados do século XX, mas anos 30, anos 40. Hoje a gente tem 30 mil. Hoje eu tenho menos ferrovia do que eu tinha há 70, 80 anos. Então o Brasil foi um país ferroviário, mas tem algum mistério, porque esse volume de ferrovia diminuiu. E o mistério tem muito a ver com dois fatos. Fato número 1. Esses 34 mil, 35 mil quilômetros de ferrovias que o Brasil fez não formavam uma malha ferroviária. Eram ferrovias privadas, desconectadas entre si, com bitolas diferentes. Está muito difícil? Não. Bitola é a distância entre os trilhos. Em que um dono, um proprietário, fazia lá uma ferrovia para ligar a fazenda dele ao porto. Foi importante. Tipo assim, ó, joga aqui na tela. O cara, você já sabe que eu não sei, é difícil desenhar o Brasil. Acredite que isso aqui é o Brasil. Eu não sei fazer, a vida é dura. Então aqui é a região norte, aqui é a região nordeste, aqui é a região centro-oeste, não tinha Brasília na época, sul e sudeste, ok? O que eram as ferrovias do Brasil do século XIX? O que as ferrovias do Brasil do início do século XX? Era uma coisa assim, ó. É para ligar uma área produtora até um porto. Eu quero que você observe que isso aqui não está integrando o território brasileiro. E isso é grave? Bom, é grave. O território não está integrado. Mas como a economia era uma economia voltada para fora, você conhece isso da nossa aula de indústria, como é o Brasil arquipélago econômico, como é o Brasil em que a área produz e manda para fora e não se liga a outra área brasileira, isso não foi tão problemático. Por quê? Porque a área 1 não se conecta à área 2, que não se conecta à área 3 e assim sucessivamente. Quando é que esse troço vai mudar? Bom, em teoria, eu vou precisar muito da mudança quando a produção parar de ser para fora e começar a ser uma produção para dentro. Quem foi isso? Foi minha aula essa. Pouco tempo, ó. 3 ou 4 aulas para trás. Não foi exatamente com a indústria? Quando começa a industrialização brasileira, não é aquela substituição de importações? Então, olha para o meu desenho. Pensa que, a partir do momento que o Brasil vai se industrializar, eu preciso pegar a produção de São Paulo, do Rio, e distribuir pelo território brasileiro. E se eu vou distribuir pelo território brasileiro, eu vou precisar conectar o país. Então, situação número 1. O Brasil foi ferroviário, mas foi ferroviário sem uma integração efetiva entre as ferrovias. Quando o Brasil precisou integrar o território, aí já é meados do século XX, fizemos uma opção de pobre. Qual foi a opção de pobre? Rodovia é mais rápido para fazer, mais barato para fazer. Optamos pela rodovia. Ao optar pela rodovia, gerou essa situação que a gente tem hoje. João, e aquela coisa lá do JK com as multinacionais? Procede também. Não é a única verdade, mas é uma verdade também. Como o Brasil internacionalizou sua economia, abandonou o modelo nacionalista do Vargas, para ir para um modelo que eu vou crescer 50 anos em 5,
com base em empresas que estão vindo de fora para cá, montadoras de automóvel, é óbvio, né? A montadora está vindo para cá. Não tem sentido a montadora vir para cá e você faz o metrô ou uma ferrovia. O que essas empresas querem? Opção rodoviária. Então acompanhe o raciocínio. Realmente, essa internacionalização da economia faz com que a opção rodoviária seja ainda mais marcada. Mas ela não é a única explicação. O Brasil optou pela pressa e pelo baixo custo e paga hoje caríssimo por essa escolha. Escolheu. Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe muito bem isso. Nós tivemos uma Olimpíada aqui, vocês sabem, em 2016. Olimpíada é um evento grandioso e com tudo isso conseguimos ampliar o metrô do Rio de Janeiro 3 estações. Leblon, um pouco mais, né? 2 em Ipanema, uma no Leblon 3, uma em São Conrado 4, uma na Barra, iniciozinho 5. Nem a da Gávea ficou pronta. A gente fez miseráveis 5 estações de metrô para fazer uma Olimpíada. E quantos quilômetros de BRT? BRT é uma linha de transporte rodoviário, você vê, rodoviário, em que o ônibus corre numa faixa exclusiva. Uma que vem lá de Campo Grande até a Barra, uma que vai do aeroporto até a Barra. O cara fez lá uns 200 quilômetros de BRT, rodoviário, para 40 quilômetros de... 40? Nem deu 40, deu menos. 20 quilômetros de metrô. Agora, ele fez os BRTs todos em 3 anos. E o metrô levou 10. Foi uma opção errada o BRT? Foi. Era melhor que fosse o metrô. Mas é mais rápido, é mais barato de fazer. Então é o tempo todo essa opção barata, equivocada, porque ela custa um preço alto a longo prazo. Mas foi o que a gente fez para integrar o território. Detalhe importante. O Brasil fez isso a partir de meados do século XX, abandonou as ferrovias e foi para a rodovia. O Brasil da época era muito litorâneo, muito mais litorâneo do que é hoje. Hoje, a situação é pior ainda do que eu estou te contando, justamente porque o espaço geográfico foi se interiorizando e a distância a ser percorrida aumentou. Tranquilo? Legal? Eu vou voltar a isso, porque eu ainda quero falar de 2 coisas mais específicas. No âmbito da cidade, queria falar um pouquinho da bicicleta, porque o Enem pode cobrar alguma coisa em cima disso. Obviamente que a bicicleta é bem especial nessa história. Uma metrópole como o Rio de Janeiro, não tem gasolina, vai de bicicleta. Querido, bicicleta para onde? É para se deslocar na Zona Sul? Do centro para a Zona Sul, da Tijuca? É para a distância de 5 km? Ok. Vai botar o cara para ir para a Barra? É o quê? Um triatleta, né? O cara vai sair pedalando da Baixada Fluminense até tal lugar? Então a bicicleta, ela encaixa bem com a ideia da intermodalidade. Você cria uma rede de ciclovias, eu pedalo até o metrô. Tem que ter um lugar lá seguro para prender tua bicicleta, você pega o metrô, vai até a Barca. Desce no outro lugar, pega uma outra bicicleta de aluguel, sei lá o quê. A bicicleta é dobrável, alguma coisa assim. A bicicleta pode ser útil nessa ideia da sustentabilidade, da menor poluição, mas ela é individual, ou 2 pessoas no máximo, e ela é para complementar. E no polo oposto, queria falar da globalização, de navios cada vez maiores e de uma figura técnica que favorece muito a intermodalidade. Vamos lá, vamos avançar, que eu ainda tenho uma parte de matéria para fazer e tenho as questões. Bom, não vou ler isso aqui, meu tempo está muito curto. Isso aqui era o governo preparando esse plano de logística, dizendo que ia investir em transporte de massa. Quer dizer, o governo sabe que tem que fazer o investimento em transporte de massa, porque sabe que a opção brasileira é uma opção equivocada. A opção brasileira não é equivocada porque é uma opção rodoviária. É porque a rodovia é uma opção ruim para as nossas condições geográficas. Ok? Bom, aqui já tem uma questãozinha de Enem, mas eu vou deixar ela para o próximo bloco. Eu vou terminar falando uma outra coisa. Eu vou abrir o próximo bloco com essa questão. Quando eu falo em intermodalidade, eu misturo os meios de transporte. Uma bicicleta até o metrô. O caminhão levando, sei lá o quê, da fazenda até o barco. Repara, quanto mais rápido eu fizer essa troca, de um meio de transporte para outro, melhor a intermodalidade. Se for o carinha lá com a bicicleta, prende a bicicleta e vai. Mas se for uma quantidade de mercadoria num caminhão que você vai botar no trem, uma quantidade de mercadoria do trem que você vai colocar do navio que você vai botar no caminhão, se eu tiver um instrumento técnico que permite essa troca, vai facilitar muito a vida. Se for soja in natura, não, vai jogando lá, café e tal. Mas se for produto mais sofisticado, se tiver alguma coisa que você possa levar meio que encaixado esse produto, e pegar essa caixa do caminhão e botar no trem, do trem botar no navio, você vai ter um grande ganho. A gente vai voltar no próximo bloco falando que caixa é essa que favorece a intermodalidade. Segura aí.
Vamos de volta, pessoal. Bom, como é o início do terceiro bloco, e geralmente lá no final eu vou ficando no desespero que o tempo está acabando, vamos dar uma freada, usando a palavra aí para transporte, né? Vamos dar uma freada de arrumação nesse início, já vamos fazer aí a organização para no final não dar problema. Coisas essenciais na aula de hoje. Os transportes são cada vez mais importantes, porque o espaço geográfico é cada vez mais complexo e amplo. À medida que há uma complexificação do espaço geográfico, eu preciso de um transporte mais eficaz para conectar essas áreas. Segunda coisa, não há meio de transporte ideal. Na verdade, você tem meio de transporte ideais a partir de distâncias percorridas, valor unitário do produto e urgência. Como em vários casos o ideal é combinar os meios de transporte, cresce a lógica da intermodalidade. E aí, como eu te disse, se for para levar mercadorias, se eu tiver um lugar para colocar essa mercadoria dentro, você vai ganhar agilidade. E aí estamos falando dos containers. Os containers são muito importantes no momento que a gente vai falar de intermodalidade, a prova pode chamar de multimodalidade, tá? No transporte de carga. Por quê? Porque vem lá a mercadoria dentro da caixa, essa caixa gigantesca, que é padrão, que é o tamanho de um caminhãozão lá, e aí a ideia já vem lacrado. A ideia é que você para do lado lá do navio, um guindaste pega essa caixa e coloca ali. João, isso vale para qualquer tipo de mercadoria? Não, tem mercadoria que é granel. Você não leva minério de ferro dentro de container, você não leva soja dentro de container. Aí é uma outra situação. Porque são volumes enormes de soja, de milho, de, sei lá, petróleo, de minério de ferro. E aí você começa a ter coisas específicas, tipo assim, uma ferrovia para levar minério de ferro, tubos para levar o petróleo. E se você tem esse transporte que é específico para tal mercadoria, o ideal é que você tenha portos também específicos. Pô, mas vou fazer um porto só para levar minério de ferro? Um porto só para soja? Talvez não faça um porto só para isso, mas que você tenha um terminal para isso. Pois o Enem cobrou exatamente isso no ano passado. E eu tenho dito isso para vocês, que a prova de 2017 ela é preocupante. Por que ela é preocupante? No início lá, quando vocês me aturaram nas aulas de Geografia Física, aliás, queria agradecer alguns elogios que aparecem de vez em quando aqui no chat, com os meninos da coisa, vocês elogiando a aula de Geografia Física, legal, pô, que bom, porque geralmente vocês têm uma resistência, e eu sempre abro meu coração lá na aula de clima, porque eu acho uma aula injustiçada, eu acho uma aula bacana. A de relevo eu já não gosto tanto, mas enfim, a gente conseguiu lá sobreviver àquelas aulas. E ficou muita ideia para você que 2017 foi difícil porque caiu o climograma de Moscou. Pois eu me preocupo mais com 2017, com a questão de bloco econômico, que tem uma pegadinha. Que tem lá a redução da fiscalização alfandegária, a abolição da fiscalização alfandegária, e não é o gabarito. Eu me preocupo mais com essa questão que eu vou fazer agora. Porque uma questão de geografia física dura, é claro que é preocupante. Porra, vou ter que saber climograma, continentalidade? Tem que saber. Vou ter que saber tropófila? Porra, não gostei. Beleza. Cara, mas e uma questão de transporte? Que o cara exige que você pense nos terminais especiais. Então, por isso, eu espero ter feito boas aulas no curso do ano passado, retrasado e tal, mas, cara, eu tô botando o nível para cima. Claro que eu tenho que segurar um pouco a onda, como eu trabalho com curso de preparação no nível mais alto, também não posso enfiar uma aula aqui para vocês de diplomacia, uma preparação para o Enem, não vou fazer isso. Mas eu não estou pegando muito leve não, cara, eu estou botando a aula um pouquinho para cima, pensando em questões como essa. Olha essa questão e olha como é difícil. Se eu pegar essa questão do Enem 2017 e levar para um aluno já graduado, amigo, ele vai parar, parou, pensou e chegou. Cara, é complicado, não é uma questão fácil. Vê se eu estou exagerando. Enem 2017. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtos a granel. Quando é graneleiro, não vai em container. Container vai dentro da caixa. Granel não vai. Dentre os quais se destaca o minério de ferro, o petróleo e seus derivados e a soja, que por possuírem baixo valor agregado, olha o que eu te falei, baixo valor agregado. Se ele é baixo valor agregado, ele é baratinho, cada unidade, mas você vende umas quantidades bizarramente grandes. Necessita de uma infraestrutura de grande porte e baixo custo, claro, para compensar. Senão o frete fica mais caro que o próprio produto. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, leva muito de caminhão, né? Resultando em enormes filas de caminhões, navios e trens, que por ficarem muito tempo parados, têm seu custo majorado, onerando é encarecendo.
fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional, disse aí PF Fleury, pessoal da COPEAD aqui da UFRJ. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas de logística. Logística é transporte e armazenamento. Ok? Logística, transporte and armazenamento. Beleza? Apresentado no texto seria isenção de imposto de transporte, construção de terminais atracadouros, diversificação de parceiros comerciais, contratação de trabalhadores portuários, intensificação do policiamento de rodovia. Acho difícil que a solução é policia mais na rodovia. Isso aqui é para evitar roubo de carga, ok. Isenção de imposto, que é o que os caras estão querendo lá, né? Os caminhoneiros querem isenção de PIS, CONFINS e tal. Não é a questão técnica. A questão técnica aqui, que eu achei muito difícil, porque está com umas palavras que não são do nosso uso em ensino médio. Terminal atracadouro é esse terminal para o produto tal. Na boa, com todo respeito a quem fez essa questão, mandou mal, cara. Mandou mal, pô. Você estudou pra caramba o ano todo. E o cara decide num detalhe, não, será que é isso, será que não é? Porra, vamos melhorar aí, gente. Tô falando com vocês, não, tô falando com quem fez a questão. Vamos melhorar. O cara decide numa palavra, entendeu? Foi um pouco meio desleixo, né? Falta de capricho. Às vezes você, um garoto de 16, 17 anos, não sabe que merda é um terminal atracadouro. E ele estava falando aqui desse terminal específico para um produto, o terminal graneleiro. Mas, infelizmente, não adianta ficar metendo pau neles, porque você quer entrar na universidade. Estamos brigando para isso. E aí você tem que ter uma leitura um pouquinho mais rebuscada. Beleza? Vem para a tela. Eu quero mostrar mais uma parte teórica aqui sobre o Brasil e vamos fazer as outras duas questões que eu separei. Já comentamos sobre as ferrovias perpendiculares ao litoral no Brasil, ou seja, isso aqui é Brasil. Essas ferrovias perpendiculares quer dizer que não integraram o território nacional. Como assim, João, não integraram o território nacional? Conectaram a área produtora de matéria-prima até um porto, não integraram o território nacional. Quem integrou o território nacional? As rodovias. Quando? Necessidade devido à industrialização. Por que necessidade? Porque a indústria era voltada para o mercado interno. Então eu tive que romper aquele modelo de arquipélago econômico. Aí fiz que escolha? Rodovia. Por que eu fiz a escolha por rodovia? Mais rápido de fazer, tá? Mais rápido e mais barato. Ah, mas sai mais caro depois. Eu sei que sai mais caro. Eu também estou de saco cheio das rodovias, também não queria que fosse, só estou justificando. Investimento recente em transporte de massa. Por quê? Porque nos últimos 20 ou 30 anos, essa opção errada tem custado muito caro ao Brasil. Com uma economia mais globalizada, com a economia brasileira mais aberta, e para piorar, com o Brasil com uma produção mais para o interior, essa desvantagem, que alguns economistas chamam de custo Brasil, essa coisa do sistema que está onerado, encarecido, isso fica muito mais nítido. Então junta aí, economia mundial mais globalizada. Junta aí, Brasil mais aberto a essa economia globalizada. E interiorização da economia brasileira, isso aí faz com que aquela opção rodoviária que já era ruim, ficasse pior ainda. Aí fizemos alguma coisa, avançamos com a Ferrovia Norte-Sul, mas está dando pouco, com a Ferronorte. Verdade é muito pouco para a necessidade que a gente tem. João, e por que não faz? É caro para fazer. Aí entra a corrupção também, que não cai na prova de vocês, desvio a grana. Tem uma possível solução, que eu sempre fico na dúvida se é o melhor, mas estou ficando cada vez mais flexível a essa escolha, que é aceitar o dinheiro da China. A China compra grande parte dessas commodities do Brasil, então o Brasil vai lá e faz uma ferrovia, como a Norte-Sul, que sai lá do Maranhão e atravessa Tocantins, vai até Goiás. Se você faz um entroncamento aqui, ó,
uma ferrovia em cruz cruzando ali pelo Mato Grosso, você consegue distribuir essa soja de maneira ferroviária. O Brasil tem dinheiro para fazer? Aparentemente não. A China topa fazer. Ela paga. Toma aqui, o banco. Mas vai ter que contratar uma empresa minha, eu vou escoar isso aqui. Vai ter que entregar coisa para eles. Aí, sim, faz ou não faz? Não sei, eu acho que está chegando naquela fase. O ideal é que a gente fizesse. Mas talvez seja realista nesse momento aceitar o capital chinês, mesmo dando a eles aí a parte do leão. Não sei o que vai acontecer. Pessoal, tem uma parte finalzinha da teoria, como eu te falei, o relógio já está ali em 9 minutos e não para de rodar. Os transportes multimodais e a containerização. Então, no momento que você inventa aquela caixa, o tal do container, facilita a intermodalidade. Os transportes multimodais, ou intermodais, são na atualidade uma alternativa de transporte de bens e mercadorias para os gestores logísticos. Sua concepção baseia-se na integração de mais de um modal para realizar o transporte de produtos. A carga containerizada é uma solução para integrar modais. E qual é a vantagem de integrar modais? Utilizar as vantagens de cada um deles. A rodovia para o início e fim, ferrovia e hidrovia para grande distância. Utilizando-se o container padrão, que é capaz de transitar por todos os modais, agregando grande flexibilidade ao sistema de transporte logístico. Eu botei uma foto aqui para você entender o que é isso. Tem aqui um navio gigantesco, cada vez maiores, a China vai fazendo navios cada vez maiores, porque quanto mais mercadoria esse navio leva, menor é o custo do frete. E aí, a ideia é, o que está em azul aí são guindastes. Então repara que o caminhão, vou chamar de caminhãozinho, porque aqui no desenho, na foto parece um caminhãozinho, mas é um caminhãozão, né? Ele para embaixo do guindaste, o guindaste pega esse container e já coloca aqui em cima. Deixa eu dar uma visitada nas aulas lá do meu amigo Thiago, do Tite. Na aula de urbana, fica atento ao seguinte: granel é granel, soja, né? Não é grenal, é granal não, você que está no sul. Granel, o granel é granel, soja, ferro e tal. Isso vai lá pelo porto específico. Tirando isso, botar no container é melhor. E aí, como é que fica o porto do Rio Grande, o porto do Rio de Janeiro, o porto de Buenos Aires, o porto de Nova York e aqueles antigos armazéns? Fica ligado com isso, tá? Esses antigos armazéns que tem aqui no Rio de Janeiro, que fez parte, inclusive, da área olímpica aqui, né? Os caras fizeram lá toda aquela área do Pier Olímpico, botaram lá a tocha olímpica, lembra disso? Aquelas imagens que apareciam do Rio. Aqui, um desses armazéns virou um YouTube Space, por exemplo. Eu, infelizmente, não posso gravar meus vídeos lá, porque eu só tenho 1.500 seguidores. Se eu tivesse 10 mil seguidores no meu canal, que você vai conseguir para mim mais uns 500, eu poderia ir lá no YouTube Space e gravar lá coisas. YouTube Space é o quê, João? É um troço, eu não sei direito como é que é não. Um negócio da YouTube que tem lá e o cara é no armazém. Por que esse armazém virou isso? Tá, não virou isso, esquece o YouTube. O armazém virou lugar para receber navio transatlântico para turismo. O armazém virou restaurante, como virou em Buenos Aires, em Porto Madeiro. O armazém virou lugar para evento de musical. Gente, o armazém era para armazenar coisas. No momento que você inventa o container, esses armazéns perdem a função. E aí ou você derruba e transforma em outra coisa, ou você refuncionaliza. Fica ligado nisso, tá? Seria uma questão linda, hein? Tu ia arrebentar na cara. Inventa o container, os armazéns perdem a função, estão em áreas geralmente centrais da cidade, valorizadas, e aí das duas uma, ou você desmonta os armazéns, faz prédio, faz sei lá o quê, ou você refuncionaliza. Maneiro, né? Então vamos lá, vamos acabar a aula. Duas questões finais, Enem 2005. Enem adora questão, pelo menos adorava, né? Nas provas mais interpretativas. País X, país Y, ilha A, ilha B. Por que eles gostavam disso? Porque não é o país tal. Não é saber o país Alemanha, França, Itália, Brasil, Índia, China. É saber uma característica. País X, desenvolvido. Pequena dimensão territorial. Clima rigoroso. Por que será que numa questão de transporte o cara fala que o clima é rigoroso? Se ele é rigoroso, o navio lá vai ter dificuldade porque a água congela. Intensa urbanização. Autossuficiência não escreve mais assim não, tá? Agora dobra o S. Autossuficiência de petróleo. País X, ele é pequenininho, o clima congela os rios e ele é muito urbanizado. O país Y é subdesenvolvido. Tem grande... Você sabe por que ele falou desenvolvido e subdesenvolvido? No país desenvolvido, geralmente,
predominam produtos de alto valor unitário, ou seja, produtos não volumosos. Valor unitário. Enquanto, num país subdesenvolvido, muitas vezes predomina a commodity, que é o produto volumoso. Beleza? Grande dimensão territorial, ausência de problemas climáticos. Já entendeu, né, cara? Já entendeu. Para esse aqui, qual o meio de transporte ideal? Pode escolher. Pode ser, inclusive, a rodovia. Por que para esse aqui pode ser a rodovia? Porque ele é pequeno, porque ele é muito urbano, porque ele tem muito produto de alto valor unitário. Para o país Y, deve ser... O que você acha? Ferrovia ou hidrovia? Exportando produto primário, ausência de problema climático. Olha, eu vou começar por hidrovia. O ideal que seria hidrovia, depois ferrovia, porque hidrovia é mais barata ainda. E só no final seria a rodovia. Vamos ver se ele quer o X, se ele quer o X ou o Y. Ah não, qualquer um. É só estar na ordem certa. A partir da análise dessa característica é correto. País X, volta lá que eu já esqueci quem é. X é o primeiro, é o desenvolvido, rodovia. Rodoviário, ferroviário, aquaviário. Acho que já foi logo de cara. Rodoviário, ferroviário, aquaviário. Acho que é a letra A logo. Vamos ver as outras. País Y, rodoviário, não. Letra B é fora. País X, aquaviário, não. Os rios congelam. País Y, rodoviário, não. Rodoviário no final. País X, ferroviário, não. Começa pela rodovia. Gabarito letra A. Você vê que questão? Eu acho ela muito mais fácil que a questão do ano passado. Bastava você entender que para esse tipo de transporte, para esse tipo de situação geográfica, a vantagem é desse transporte. Para aquele tipo, a vantagem é hidrovia e ferrovia. Última questão e uma palavra final de um assunto que eu não tive tempo de conversar. Não consigo nem sair de casa, a solução para o transporte urbano é o ônibus mesmo. Isso é uma piada, é uma questão da UERJ. Muitas vezes ele bota uma tirinha, a tirinha tem a piada não tem graça nenhuma, mas infelizmente é em cima dessa piada sem graça que vem a resposta. Tem uma piada aí, você conseguiu ver a piada? Tá tudo engarrafado. O cara tá com aquele narigão dele para fora, infelizmente o transporte urbano está muito ruim, a solução é o ônibus mesmo, que nada, só piorou. Porra, não era pro cabra comprar um ônibus, né? A piada aqui é, ele pegou, então a mentalidade dele é, se a solução é ônibus, eu vou comprar um ônibus. A resposta tem que ser em cima dessa brincadeira. 2 fatores que dificultam no Brasil a solução do problema retratado na charge são: muita gente fala que essa questão tem 2 gabaritos. O que seria o gabarito A e o gabarito B. Não é o C, porque a indústria não é nem nacional, ela é estrangeira, e não tem a ver com desconcentração da indústria. Essa questão não tem 2 gabaritos, o gabarito é a letra B, porque a piada é a mentalidade individualista. Agora, mas tem 2 certas, né? É porque uma é que tem a ver com a charge. Errado, só tem uma certa. Poderia ter as 2 certas, mas você tinha que marcar a B, que é a que tem a ver com a charge. Mas ela está errada. Traçado urbanístico antigo, não é isso que faz engarrafar. Tanto é que eu te falei que em Los Angeles, com vias muito largas, também engarrafa. A Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, com via larga, engarrafa. É uma ilusão achar que tem 2 certas. Só tem uma certa, que é a B. Mas mesmo que a A tivesse certa, você tinha que marcar a B. E aí eu tenho a dica final nesses 50 segundos que eu ainda tenho. Fica atento com questões em que o automóvel claramente não é bem visto na prova, tá? Pedágio urbano em Londres, proibição do carro entrar em certas áreas de certas cidades. João, mas isso não vai contra o meu direito de ir e vir? Mas quem falou que você não pode entrar no centro de Londres? Vai. Mas vai como? Sei lá, vai andando, pula-pula, carrinho de rolimã, metrô, onde só não vai entrar com o seu carro. Quer dizer, você pode entrar com o seu carro, pagando um pedágio. Porque o seu direito termina onde começa o do outro. E quando o seu carro está numa área central, ele ocupa espaço demais. João, eu discordo. Parabéns, infelizmente o tempo acabou. Você discorda, mas para acertar, não pense que o carro é herói na prova. Ele não é. O carro é visto nas áreas centrais da cidade como um problema, porque ele acaba ocupando espaço demais da área pública. Querido, beijo, boa sorte, um abraço, até uma próxima.